Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como você está? Que bom ter você aqui conosco. Mais um devocional sobre o mês do despertamento espiritual. Com certeza, Deus vai falar ao teu coração outra vez. Se você não assistiu os outros vídeos, volta lá, porque tem coisa muito maravilhosa para o teu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Samuel, outro personagem bíblico, porque nós estamos usando personagens bíblicos para esse despertamento do teu coração. Com certeza, um deles, pelo menos um deles, se não todos, vão falar com você. Amém? Samuel e o seu chamado, o tempo do preparo de Samuel. Quando a gente fala de Samuel, muitas vezes a gente diz assim, porque aquele foi um profeta poderoso. A gente lembra dos feitos de Samuel, mas a gente também lembra daquela frase, Samuel, Samuel. E ele corria para Eli e dizia, eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou? E ele dava a orientação que ele precisava. Quem era Eli? Mesmo Eli sendo tão falho, mesmo Eli sendo pai de duas pessoas e dois homens tão infiéis na casa de Deus, mesmo Eli estando um pouco acabrunhado no seu chamado, Eli foi instrumento para fazer com que aquele menino se tornasse o grande profeta Samuel. Vamos encontrar a história de Samuel em 1 Samuel 3, de 1 a 10. Antes de começar a leitura, eu preciso lembrar você da mãe, da história do nascimento de Samuel. Samuel veio de uma família temente a Deus, mas uma mulher que não podia gerar. Mas por muito orar, por muito buscar a presença do Senhor, ela gerou Ana, mulher de Eucana, que era pai de Samuel, e Ana, mãe de Samuel. Ela gerou e ela prometeu que se fosse um menino, ele seria consagrado ao Senhor e seria entregue no templo no momento certo para que ele servisse ao Senhor. Ela prometeu que devolveria o filho ao Senhor. Ela entendeu que os filhos não são nossos, são do Senhor. E o Senhor cuida dos nossos filhos. Amém? Mas vamos lá? 1 Samuel 3, de 1 a 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estando Samuel deitado no templo do Senhor, em que estava a arca, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não chamei, torna a deitar-te. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Porém ele disse: Não chamei, filho meu, torna a deitar-te. Samuel, porém, ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor é quem estava falando com o jovem. Por isso, ele disse a Samuel: Vai, deita-te, e há de ser que, se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Existe algo muito lindo aqui, muito poderoso também, na história de Samuel, que algumas pessoas nem percebem. Antes de Deus levantar Samuel como profeta, Deus colocou Samuel debaixo de cuidado, sim, debaixo de proteção. Antes do chamado público veio a proteção espiritual. Antes da voz profética veio o acompanhamento. Antes da maturidade espiritual veio o processo. Samuel não surgiu sozinho. Ele cresceu sendo guiado por Eli, um homem falho, mas um homem utilizado, um instrumento de Deus para que o propósito se cumprisse na vida daquele menino.
E isso confronta uma geração que quer plataforma sem formação, quer voz sem tratamento e quer autoridade sem cobertura espiritual. Já ouviram falar? Aquelas pessoas que dizem: eu não preciso de uma igreja, eu não preciso de um pastor. É. Samuel não foi assim. Ele precisava sim, ele estava debaixo daquela cobertura abençoada, ele foi guiado, foi instruído. Samuel foi entregue ainda menino no templo. Em 1 Samuel 2:11 diz assim: "E o jovem ficava servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli". Ele ainda não entendia tudo, talvez nem soubesse por que estava ali. Ainda não discernia a voz de Deus, ainda estava amadurecendo espiritualmente, mas estava no lugar certo. Sim, porque Deus protege pessoas em processo através de ambientes espirituais saudáveis. Samuel não foi abandonado ao próprio impulso, ele foi discipulado. Quando crescia, aprendia a servir, aprendia a reverência, aprendia disciplina, aprendia responsabilidade diante da presença lá no templo. O céu estava formando um profeta antes de revelar esse profeta. Isso é algo tão precioso. Vocês precisam entender, nem todo o silêncio de Deus é ausência, às vezes é preparação. Deus não vai entregar algo precioso para você que você não saiba cuidar. Deus não vai te levantar no teu chamado sem te preparar antes. E você tem que se permitir. Samuel não estava atrasado. Samuel estava sendo preparado. Vivemos dias, queridos, em que muitos querem ser usados pelo Senhor, mas poucos aceitam ser treinados. Sim, se acham bons demais, arrogantes, né? Pretensiosos, humildade zero. Querem o microfone, mas rejeitam a correção. Querem a unção, mas não querem passar pelo processo. Querem a autoridade espiritual, aleluia, mas não querem desenvolver uma estrutura espiritual antes que isso aconteça. Mas Deus não entrega destinos grandes para almas sem fundamento. O propósito de Samuel, queridos, quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele não soube discernir. Deus tinha propósito com ele e ele não soube discernir. Sim, ainda era criança, talvez. 1 Samuel 3, 4, 5 diz assim: Então o Senhor chamou Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli. Por quê? Que coisa linda, ele era obediente. Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, porque Eli havia se tornado a referência espiritual dele. Embora Eli tivesse falhas, Deus ainda usou para orientar Samuel naquele início de chamado. 1 Samuel 3:9 Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Eli que ensinou Samuel a responder ao chamado do Senhor. E tá você aí, meu amigo, minha amiga, querendo andar com as próprias pernas e ignorando a orientação do teu pastor muitas vezes, e ignorando a orientação da tua mentora, do teu mentor muitas vezes, minha irmã. Isso revela algo muito profundo. Há pessoas que Deus coloca na nossa caminhada para nos ajudar a discernir aquilo que ainda não conseguimos compreender sozinhos. Sim, e o Grupo Recomeço também é uma dessas pessoas, desses instrumentos de Deus, que está ajudando você nessa caminhada. Queridos, ninguém amadurece espiritualmente saudável vivendo isolado, vivendo sozinho. Até Paulo teve Ananias, Timóteo teve Paulo. Os discípulos caminharam debaixo da formação direta do próprio Jesus. Não ficaram sozinhos. E quando Jesus os enviou em dupla. O reino de Deus também funciona através de paternidade, discipulado, orientação e cuidado espiritual. O problema é que muitos querem independência antes de chegar na maturidade espiritual. Enquanto você achar que você é suficiente sozinho, que você não precisa de ninguém para te orientar, você ainda é uma criança espiritual. Mas proteção espiritual não é prisão, é preservação. Samuel estava sendo protegido até o tempo certo do despertar, porque existem batalhas que uma alma imatura ainda não suportaria. Existem revelações que Deus só libera quando o coração aprende a estabilidade espiritual.
Talvez seja isso que alguém precisa entender hoje. Talvez você precise entender isso hoje. O processo de Deus na tua vida não é castigo. O cuidado não é atraso. A formação não é rejeição. Deus está te estruturando para que o chamado não destrua você. Há pessoas que pedem para Deus acelerar as promessas, enquanto o céu está tentando fortalecer o caráter. Profundidade e discernimento é muito necessário, é totalmente necessário, porque o chamado sem estrutura produz queda, você não suporta, mas chamado com fundamento produz um legado. Sim, Samuel foi despertado por Deus, mas primeiro foi guardado por Deus. E talvez você esteja exatamente nessa fase, aprendendo, sendo moldado, sendo corrigido, sendo cuidado espiritualmente. Não despreze essa atenção, não despreze essa fase da sua vida. Os grandes homens e mulheres de Deus quase sempre passaram anos escondidos antes de serem revelados publicamente. Moisés passou pelo deserto, Davi passou pelos campos, José passou pela prisão, Jesus passou anos em silêncio antes do ministério público. Sim, estava sendo preparado, o próprio Filho de Deus, bem quietinho, na família de Maria e José, mas Deus estava trabalhando nele. O céu trabalha profundamente nas raízes das pessoas, nas suas raízes, antes de expor você e expor os seus frutos. Lucas 2,52 nos diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Até Jesus passou por crescimento antes da manifestação. Então não tenha vergonha de ainda estar aprendendo. Não tenha vergonha de precisar de direção. Não tenha vergonha de ainda estar em formação espiritual. Pior do que ser imaturo é fingir ter maturidade. Samuel se tornou um dos maiores profetas da história porque primeiro aceitou ser treinado, cuidado e guiado. E quando chegou o tempo certo, Deus chamou ele pelo nome. Amém? Que coisa mais linda. Deus sabe o propósito que tem na tua vida. Tenha paciência. Passe pelo processo. Aprenda. Deixa Deus cuidar de você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, estamos diante da tua presença, Senhor. E eu quero pedir, dá-me humildade para viver os processos. Ensina-me, Senhor, a valorizar o cuidado, a direção, a formação espiritual. Senhor, livra-me da pressa, da soberba, da ansiedade de querer viver etapas antes do tempo. Oh Deus, prepara o meu coração, fortalece o meu caráter. Deus, amadureça o meu espírito. Coloque, Senhor, pessoas certas no meu caminho para me orientar segundo a tua vontade. E quando chegar o tempo certo, o tempo do meu despertar, que eu esteja pronto para responder ao teu chamado, que eu seja bênção para o Senhor e para a sua casa, e que muitas almas se rendam aos teus pés através de mim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te fortaleça, meu querido, minha querida, te fortaleça nesse processo, te guarde durante a preparação e te conduza com sabedoria até o tempo do teu chamado. Que você não apenas alcance o propósito, mas que tenha estrutura espiritual para sustentá-lo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe.